Não sei se vocês assistiram ontem a uma reportagem do Fantástico sobre o atual deputado do DEM, o Luiz Miranda. Porque por tudo que indica, pelas acusações que são feitas contra ele, que ele é um pilantra profissional, né? Há muitas acusações de que ele aplicou golpes em muitos brasileiros no exterior. Primeiro no Brasil, na verdade, né? Primeiro aplicou golpes no Brasil, depois, quando deu errado, quando ele se envolveu em vários problemas no Brasil, ele foi para os Estados Unidos e nos Estados Unidos continuou aplicando golpes em brasileiros. Segundo as denúncias, né? Segundo as acusações feitas contra ele de pessoas que foram enganadas por ele, que mandaram centenas de milhares de reais para eles, para os investimentos que ele dizia que faria nos Estados Unidos com esse dinheiro, que daria retornos astronômicos para as pessoas, muito acima do que investimentos tradicionais, e depois sumiu com esse dinheiro, pelo que indica em valores que chegam a 9 milhões de reais. Ou seja, é realmente alguém que é um especialista em enganar as pessoas. E essa é uma questão que eu sempre me fiz, né? Como as pessoas caem em alguns golpes, na conversa de algumas pessoas que são claramente charlatãs, que são claramente enganadoras, que são pilantras mesmo, malandros, né? Como é que as pessoas caem nessa conversa? Porque você vê realmente pessoas que vão lá e depositam confiança nessas pessoas, mandam dinheiro para essas pessoas. Eu tô com um artigo aqui que eu vou deixar linkado para vocês aqui no comentário fixado, além da reportagem do Fantástico também, que mostra que esse tipo de golpe, esse tipo de esquema feito no Reino Unido e nos Estados Unidos envolve bilhões de dólares por ano. Ou seja, é muita grana que as pessoas vão lá e põem na mão de malandros, né? E eu vejo no Brasil também isso, eu vejo pessoas que são claramente pilantras e que vão lá e enganam as pessoas, né? Qual é o mecanismo psicológico que leva alguém a confiar em malandros profissionais? Então, nesse artigo eu menciono aqui, diz que boa parte dos estudos relacionados a isso se dedica mais a analisar as técnicas dos pilantras, né, de quem dá os golpes, de quem aplica os golpes, do que de fato na psicologia, de como funciona a mente de quem cai nesses golpes. Porque as coisas estão vinculadas, né? Tem até aquela frase, né, que todo dia de manhã um malandro e um trouxa se encontram e aí rola negócio. Mais ou menos isso. Se não houvesse pessoas a serem enganadas, os pilantras não conseguiriam aplicar seus golpes. Basicamente é isso. Mas o que você observa nesse estudo aí, que analisou outros estudos, na verdade, o que você observa é que alguns fatores que contribuem para isso. Então, um deles é a solidão da pessoa, é a vontade de ter um grande retorno para o seu investimento. Então, é a ganância, na verdade, né? A gente vive numa sociedade capitalista que, em grande parte, vende a promessa de que se você ganhar muito dinheiro, de que se você for bem-sucedido, todos os problemas vão acabar. Então você vai lá, confia no malandro, confia em alguém que mente para você, claramente, porque esse tipo de retorno não existe no mundo real. Você vai, deposita seu dinheiro e sua confiança nessa pessoa, e os retornos nunca são próximos daquilo que a pessoa prometeu, né? Essa reportagem Fantástico mostra como o Luiz Miranda adulterou a planilha de resultados do investimento para mentir para as pessoas, e isso aumentou ainda mais o número de investidores nos esquemas dele. Basicamente, para mim, na minha visão, o motor que leva pessoas a caírem nesses esquemas é a ganância. É achar que elas são mais espertas do que elas realmente são, que elas vão dar um laço no pilantra e assim vão obter retornos multimilionários, vão ficar ricas, né? Comprando um curso, por exemplo, que te ensina a ganhar dinheiro, que isso também não existe, né? Você pode até aprender como investir o seu dinheiro, como aplicar o seu dinheiro na bolsa de valores, como aplicar o seu dinheiro em investimentos que vão dar um retorno maior, um pouquinho acima do que é a inflação, ou um pouquinho acima do que é a poupança, mas você não vai ficar rico com isso. Mas aí o cara vai lá, filma com um carro fake, com carcaça de fibra de vidro, como se fosse bem-sucedido, né? Mostrando como se fosse bem-sucedido. Inclusive, nesse estudo mostra, né, que quando as pessoas mostram dinheiro para você, se vê um pilantra que te mostra dinheiro na mão, te mostra bens, te mostra uma mansão, te mostra um carrão, te mostra um helicóptero, que isso te convence que aquela pessoa é bem-sucedida, dispara um mecanismo mental em você e você acha que você vai poder conseguir aquilo também. Se aquela pessoa conseguiu, você também pode, né? E vai dispara um gatilho de ambição mesmo, de retorno, de busca pelo sucesso, e você vai lá e embarca na mentira. Em outros casos, por exemplo, também, quando você tem um astrólogo charlatão, nem acabou o ensino fundamental, e daí se vende como um grande filósofo, um grande pensador, e vende um curso que não tem fim para as pessoas. As pessoas ficam anos pagando para não aprender nada real, nada concreto, nada que faz sentido. Então você tem muitas pessoas que funcionam desse modo. Tem um livro do Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro muito bom, é um livro muito bom, um livro de divulgação científica acima de tudo, né? Mas ele questiona essa credulidade das pessoas, como as pessoas caem no conto de vigário, como elas caem na lábia de charlatães, como elas são enganadas. E a única resposta para você evitar isso, eu já disse num vídeo recentemente isso aqui, a única resposta para você não cair nessas conversas fiadas, nesse tipo de esquema, nesse tipo de golpe, nesse tipo de
retórica enganadora, porque a retórica enganadora de um pilantra que quer te vender um curso que não vai te dar nenhum resultado, e a retórica de alguém que quer te convencer de uma teoria conspiratória muito maluca, é a mesma, no final das contas, é de explorar a sua credulidade, é justamente fazer o caminho oposto, é de você aplicar a dúvida, aplicar o questionamento, é não aceitar aquilo ali como se fosse verdade e procurar e investigar. Então, quando você vai investigar, por exemplo, o histórico desses pilantras, você descobre que são pilantras. Você descobre que eles estão há anos enganando as pessoas, que há um monte de reclamação em torno dessas pessoas, que há um monte de pessoas questionando esses indivíduos. Então, já tem um histórico de saber que essas pessoas são charlatãs. No caso do Luiz Miranda, por exemplo, você tem um artigo já de janeiro aqui na Intercept, um artigo assinado por João Filho, que diz o seguinte, olha, calotes, mentiras e ameaças. Conheça Luiz Miranda, o youtuber eleito deputado federal pelo DEM. Então, assim, não é uma coisa recente. Você já tem denúncias muito tempo antes disso. Isso envolve também outros charlatães, isso envolve também outras pessoas que enganam as demais. Se você faz um esforço de buscar, né, de rastrear o histórico das pessoas antes de você se envolver no esquema com elas, você vai descobrir denúncias anteriores. Porque em algum momento alguém foi enganado por essas pessoas, em algum momento alguém já caiu no conto desses charlatães e foi lá e denunciou. Foi lá publicamente nas redes sociais, na internet, em algum órgão fiscalizador, já foi lá e denunciou essas pessoas. Então, se você faz esse esforço de investigar, e esse é outro ponto interessante que o artigo que eu mencionei ali diz, né? O artigo se chama The Psychology of Internet Fraud Victimization, a Systematic Review, que é a psicologia da vitimização de fraudes pela internet, uma revisão sistemática. E diz o seguinte aqui, que um dos aspectos que dispara também a nossa mente para cair nesses golpes é a urgência, é a escassez. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e te diz, olha, você só tem agora 2 horas para poder comprar o meu curso. Se você não comprar o curso agora, o preço vai subir e você vai perder sua oportunidade. Ou, por exemplo, as vagas do meu curso para você ficar rico, ficar milionário, vão se esgotar em 24 horas. Se você não comprar o curso agora, você vai perder essa oportunidade incrível de se tornar um milionário, se tornar um mestre do capitalismo. E daí você vai lá e fica desesperado, né? Precisa aproveitar essa oportunidade. Se eu não fizer isso agora, eu vou perder essa oportunidade. E daí entra no mecanismo automático mesmo de resposta, né? De resposta ao estímulo. Vem o estímulo e você é obrigado a responder, senão você vai perder aquela oportunidade incrível de se tornar um milionário. Esse tipo de esquema, gente, ele é aplicado desde que o mundo é mundo. Sempre vai ter alguém na história da humanidade aplicando golpe nos outros. Sempre vai ter alguém que vai explorar realmente esses mecanismos automáticos nossos, né? De muitas pessoas, pelo menos, de muita gente, de muitos de nós, que quando vê um estímulo, quando vê um incentivo, se sente obrigado a aproveitar aquele estímulo. É evidente, como eu disse, né? Na medida que você vai entrando numa era na qual a medida de sucesso sua é o dinheiro que você tem na conta bancária, é o carrão que você ostenta, é a roupa de marca que você ostenta, é o relógio de marca. Na medida que você entra numa era na qual a ostentação material se torna a medida de riqueza e de valor que você tem, nós, coletivamente, estamos muito mais suscetíveis a isso também. Se você vive numa cultura ou numa época quando a riqueza material não é uma medida de sucesso e de valor, aí sim você está menos propenso a cair nesse tipo de golpe, a cair nesse tipo de trambique, né, de pilantras, na lábia de pilantras. E o fato é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, está propensa a cair alguma vez na vida em algum tipo de conversa fiada de alguém. É claro que alguns aprendem com isso, né? Alguns erram, alguns caem na conversa de pilantras e aprendem, e depois não repetem o erro, mas alguns vão consistentemente errando, repetindo e caindo em golpes, porque sempre tem esse disparo dessa resposta, dessa possibilidade de lucros astronômicos. Um caso nos Estados Unidos que teve também, que foi muito famoso, é o caso do Maddox, né? Que era um pilantra profissional também, que pegou dinheiro, milhões e milhões de dólares de personalidades famosas, de atores de Hollywood, dizia que investia, que ia ter retornos lucrativos, no final das contas sumiu com esse dinheiro, foi preso, né? Nos Estados Unidos foi preso. No Brasil, provavelmente Luiz Miranda aí vai continuar deputado o resto da vida, não será preso, não será condenado a nada e ficará por isso mesmo, porque é um país que recompensa pilantra. Enquanto que em alguns lugares pilantras são denunciados, expostos, são julgados e presos, no Brasil eles viram políticos. Inclusive uma coisa que o Fantástico mostrou, que é assustadora também, né? Demonstra também quase um aspecto mafioso, né? Que esse Luiz Miranda, ele tem um taco de beisebol, ou tinha um taco de beisebol com arame farpado no escritório dele, e ameaçava qualquer um que porventura o denunciasse. Tipo, estilo Walking Dead, né? Estilo Negan do Walking Dead. Tipo, tem um taco de beisebol com arame farpado para ameaçar as pessoas. Vou deixar para vocês um comentário fixado aqui, o link da reportagem do Fantástico, para que vocês confiram e entendam o que está falando aqui. A reportagem do Intercept também, que é de janeiro desse ano, gente. Tem meses que as pessoas sabem disso e de repente agora vai para o Fantástico, né? O artigo que eu mencionei aqui, o estudo sobre
os mecanismos psicológicos nossos que nos levam a ser enganados por trambiqueiros, por malandros. E uma outra reportagem também que mostra os vínculos do Luiz Miranda com o PSL, com o partido do Bolsonaro. Chegou a ser convidado para o partido do Bolsonaro várias vezes, mas o Eduardo Bolsonaro não quis, porque eles têm divergências pessoais ali. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão, se vocês viram essa reportagem ontem, e o que vocês pensam que motiva as pessoas a cair nesse tipo de golpe. O que leva as pessoas a cair na lábia de trambiqueiros, de charlatães, de astrólogos que enganam as pessoas vendendo cursos que não têm fim, como eu disse? O que leva as pessoas a cair nesse tipo de papo de pessoas enroladoras? Me diz aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!